Você sabia que seu paciente pode não estar melhorando por falta de vínculo psicoterapêutico? Quando a gente fala de vínculo, gente, a gente não percebe o quanto isso é importante e o quanto o processo de trabalho da gente vai desenvolvendo, vai evoluindo conforme o vínculo vai evoluindo. O vínculo, gente, anotem uma coisa aí, ele é essencial para melhora do paciente, pronto. Para melhora do paciente. Sem vínculo, não há melhora dentro do tratamento, não há melhora no seu trabalho ali, né? De acordo com o seu trabalho para com o paciente. Não tem. Sem vínculo, isso não acontece. E isso, gente, todas as abordagens vão falar. Todas as abordagens. Uma coisa que as pessoas, nós psicólogos, a gente não entende, não sai da faculdade sem entender, é que as teorias, elas têm entendimentos diferentes com relação aos vínculos. Tem vários entendimentos diferentes, mas todas elas entendem a mesma coisa sobre a função do vínculo. Então, da onde vem o vínculo, como se forma o vínculo é uma coisa. Para que ele serve é outra coisa. Então, o conceito central de como é formado o vínculo, cada teoria tem a sua. Eles discordam, eles têm teorias diferentes sobre isso. Porém, todas elas falam a mesma coisa com relação ao propósito de se ter vínculo para o processo de trabalho. E é nisso que a gente tem que ficar atento. Quando a gente fala de vínculo, a gente está falando ali de várias etapas. Eu vou dar um exemplo disso na nossa vida, né? Os vínculos, eles têm uma evolução, eles vão evoluindo. E isso é bom para a relação, né? Isso faz bem. A gente precisa das relações, somos seres, né, essencialmente sociais, então a gente precisa das relações. Então, é importante que a gente saiba desenvolver esse vínculo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma amizade, né? A amizade, ela vai se transformando, né? Ela pode se transformar até num vínculo de romance, um vínculo de amor, de namoro. Agora, para que ela evolua, existem coisas que ali as pessoas têm que ir fazendo para ir melhorando esse vínculo, para que a relação fique legal e as pessoas se sintam supridas dentro desse vínculo, né? Então, isso também acontece dentro do tratamento. É um outro tipo de vínculo, não é um vínculo de amizade, não é um vínculo de mãe, não é um vínculo... Mas todos os vínculos precisam de desenvolvimento. Assim acontece dentro do processo de psicoterapia. Então, vínculo não começa... Gente, vou falar uma coisa aqui que é importante de vocês assimilarem. Vínculo não começa na psicoterapia. Vínculo começa no primeiro contato. O primeiro contato é tipo o amor à primeira vista, né? O primeiro contato é o início da possibilidade de vínculo. Ele é tão importante, esse primeiro contato, para esse desenvolvimento, essa evolução desse vínculo, porque às vezes acontece da pessoa ir ali pela primeira vez no seu consultório e não rolar essa troca, né? Não rolar essa troca. Algumas pessoas vão entender isso como, vou dar mais uma chance, vou estar um pouco mais presente, vou mais vezes, vou conhecer um pouco mais. E algumas pessoas não, aquilo ali já vai ser até traumático para ela, de acordo com essa relação que vocês criaram no primeiro momento. Agora, nós psicólogos precisamos estar muito atentos a isso. A gente precisa se ajustar, inclusive, né, a que a gente não prejudique aquela pessoa. Eu ouço muitas pessoas falando assim, que já buscaram psicólogos e ficaram ali, tipo, porque a família impõe isso a ele, e a pessoa fica ali, mas não sente nenhum tipo de vontade de falar nada com aquela pessoa, com o psicólogo que está ali. A pessoa está ali por estar. E o psicólogo não está notando isso, não está nem, sabe? Então esse psicólogo provavelmente não está nem percebendo isso. Gente, isso pode acontecer com a gente se a gente não ficar ligado. A gente tem como ficar ligado sobre isso, né? Agora, às vezes também o vínculo está errado ali dentro. Tá um vínculo, por exemplo, de amizade. Gente, isso eu vejo muito acontecer. Vínculo de amizade dentro do consultório. Amizade é uma troca, mas é uma troca igualitária ali dos mesmos propósitos. No caso do vínculo psicoterapêutico, não é o mesmo propósito. Por mais que a gente também aprenda com eles, né? A gente aprende muito, a gente cresce, se desenvolve, se autoconhece muito na relação terapêutica. Mas o propósito central é essa pessoa, né? E a gente ser um canal
dessa evolução dessa pessoa? A gente ser não sei, uma lanterna, tem vários simbolismos, né, pro papel do psicólogo, do psicoterapeuta dentro do processo de tratamento, né? Mas sim, a gente não tá num papel de amigo. O papel de amigo é assim como eles desabafam ali com a gente também desabafa com eles, a gente fala nossas verdades para eles, a gente se coloca ali de uma maneira totalmente real e emocional, a gente espera coisa deles em relação a gente. É um vínculo totalmente diferente de um vínculo psicoterapêutico. Mas às vezes acontece esse tipo de vínculo dentro do processo. E aí, gente, não facilita o trabalho. Pode suprir algumas carências da pessoa, mas não facilita o autodesenvolvimento dela, que é tão importante, né? Agora, como eu falei no início dessa live, o vínculo, gente, ele começa lá no início, lá no primeiro contato. E lá no primeiro contato, o vínculo, ele precisa ser... Aí a gente tem algumas intenções de formação desse vínculo, né? Muitas vezes o psicólogo, lá no primeiro contato, no serviço de avaliação, por exemplo, ela já está querendo fazer uma dialética de um vínculo que está formado lá na psicoterapia, que deveria ser formado lá no futuro. Então as dialéticas mudam de acordo com o tempo de vínculo. Igual no namoro, por exemplo. Se começa com uma amizade, não tem beijo, não tem abraço, não tem sexo, não tem nada disso, né? Então, ainda não tem essas coisas. Isso vai evoluindo conforme a formação do vínculo. É a mesma coisa no processo. Às vezes a pessoa está lá no início e o psicólogo já quer questionar a pessoa sobre algumas questões. Não. Vocês não têm vínculo suficiente para isso. A pessoa ainda não tem vínculo com você o suficiente, o vínculo não foi formado o suficiente para isso. Então, ali no início, não há esse tipo de dialética. Então, são algumas questões que a gente tem que prestar atenção para essa formação de vínculo. Então, muitos psicólogos se perdem muito nessa etapa, vão transpondo, né, limites. Eu gosto sempre de fazer essa analogia da vida real ali fora do consultório, né, do nosso dia a dia, nossas amizades, nossas relações, que eu acho que fica claro pra gente, né? Então, é a mesma coisa quando um psicólogo começa a fazer amizade com os pais de um paciente. Paciente adolescente ou jovem adulto que é levado pelos pais, e aí o psicólogo se identifica muito com os pais, gente, não vai rolar o vínculo ali. Aí a gente pode colocar aqui como um vínculo de namoro, né? Aí começou o namoro, e aí essa pessoa tem um amigo, uma amiga, que você se identifica mais com ele, e você tá ali o seu namorado ou namorada, e tá ali o amigo, né? Ou amiga. Aí, em vez de você tá dando mais atenção, ou tá tendo um vínculo mais construído ali com o seu namorado, com o seu parceiro, você tá com um amigo dele, ou tem mais amizade, tem mais coisas a trocar, Opa, peraí. Há uma desconexão aí do vínculo que realmente era o propósito. Então isso acontece também com a gente, pode acontecer isso com a gente dentro do processo de psicoterapia. Não adianta. Fazer vínculo, desenvolver um vínculo com os familiares num processo de psicoterapia que precisa focar no vínculo do paciente é complicado. Não vai formar vínculo com esse paciente. Não vai. Vai ser muito complicado. A não ser, a gente não está falando de crianças muito pequenininhas que não têm consciência ainda desses vínculos, né? Vai ter que ter um vínculo, né? Mas não vai impedir o vínculo com os pais. Aí nesse contexto é importante o vínculo com os pais para que essa criança se desenvolva, porque a gente vai ter que ajudar os pais nesse contexto, ou pessoas com alguns transtornos que dificultam muito a intelectualidade, o entendimento da consciência, né? Então o estado de consciência. Então essas pessoas também a gente precisa formar muito vínculo com os familiares para que a gente possa ajudar os familiares a ajudar no contexto dessa pessoa, né? Então aí sim, aí o vínculo com os familiares é importante nesse processo. Agora, quando a gente está falando de um adolescente que é autônomo, que assim já tem seus pensamentos ali autônomos, né? Os pais precisam colaborar com esse processo de desenvolvimento ainda do adolescente. Mas o vínculo, né? Essa relação tem que ser com o adolescente, não pode ser com os pais. E os pais vão ter que entender isso. A gente vai ter, assim, compromisso, respeito, empatia pela dor dos pais, pelas questões dos pais. A gente vai ajudar os pais a entenderem, né, um pouco mais sobre o nosso paciente, mas o foco é no nosso paciente. Então, não confundir esses vínculos também é importante. Então, gente, para a gente resumir o que a gente viu hoje aqui, a gente entendeu que o vínculo, muitas coisas sobre o vínculo aqui, a gente, né, conversou, a gente bateu papo aqui, mas eu acho que o resumo total é o seguinte: existem diversas teorias sobre como se forma um vínculo. Então, nossas teorias, elas diferem nisso, né? Cada uma vai falar sobre o seu ponto de vista, né? Seu ponto de estudo, né? Seu foco de estudo, um no inconsciente, outro no processo cognitivo, outro nas relações, né? Na empatia, cada um vai falar dentro da sua abordagem, mas isso não muda o fato de que, independentemente da forma como cada um interpreta a criação do vínculo, uma coisa todas elas concordam: sem vínculo não há tratamento, sem vínculo não há
evolução no processo de tratamento. Eu falo de tratamento porque não é só na psicoterapia, né? Vocês já entenderam que a gente precisa de vínculo para vários serviços, inclusive serviços de avaliação, inclusive serviços de orientação, inclusive serviços, ou seja lá qual for o serviço que a gente estiver prestando na psicoterapia, já fazer uma mera pesquisa, né? Dentro do processo clínico, a gente vai precisar de vínculo, né? A gente vai emitir um documento, vai precisar requerer um certo vínculo para que a gente possa avaliar e formular um documento. Ou seja, sem vínculo não há. Agora, o vínculo ele vai sendo construído, né, no decorrer, é uma relação. Se é uma relação, ela começa mais desapegada e ela vai se apegando no decorrer do tempo, né? Gente, só lembrando aqui, ó, dando uma vírgula aqui, lembrando que quinta-feira agora é a nossa aula de diagnóstico, tá? Diagnóstico dos transtornos mentais. Gente, olha só, é uma aula que quem estiver lá nessa aula nunca mais vai ter dúvida do que é o nosso diagnóstico, qual a relação do nosso diagnóstico com as nossas abordagens, os transtornos mentais, né, com os nossos tratamentos. Nunca mais vai ficar confusa. Então, ali nessa aula, vocês vão entender tudo. Vão entender como diagnosticar, inclusive, esses transtornos, né? Inclusive, para quem estiver lá, né, a gente vai ter uma promoção especial de Black Friday, inclusive, para o nosso novo curso de diagnóstico. Curso, gente, que vai, tipo assim, pegar na sua mão para que você, cada paciente, evolua rapidamente essa parte de diagnóstico. Diagnóstico de transtornos mentais, você vai entender por que todo psicólogo precisa saber, né? Legal, gente. Então, ó, grande beijo para vocês e a gente vai se falando, tá? Me manda suas dúvidas aí. Tchau, tchau.